No coração do Paraná, os ventos traziam consigo segredos há muito enterrados. As sombras das árvores se estendiam como dedos gélidos, enquanto a vila de São Miguel se afundava na névoa espessa da noite. O silêncio era quase palpável, mas dentro desse silêncio, sussurros longe, quase imperceptíveis, se arrastavam, como se a própria terra estivesse se queixando de dores passadas. Era um lugar onde as histórias faladas ao redor da fogueira traziam mais terror do que conforto, e onde a linha entre o mundo visível e o invisível se tornava cada vez mais tênue. Mariana, uma jovem que havia crescido ouvindo sobre os horrores de sua ancestralidade, sentiu uma inquietação nas entranhas. As palavras de sua avó a assombravam. Cuidado com seus atos, pois os espíritos dos que partiram guardam rancores. Desde que a família havia se mudado para a casa antiga, as paredes pareceram absorver o mistério e a dor de gerações. Tornou-se um lar de sombras e silêncios. Até que certa noite, quando a lua cheia lançou um brilho pálido sobre o chão de madeira, o primeiro sinal apareceu. Um frio repentino cortou o ar. Mariana estava sentada à mesa, seus olhos fixos na vela tremeluzente à sua frente, quando ouviu um sussurro. Era como se uma brisa carregasse vozes esquecidas, eco de advertências perdidas no tempo. As palavras eram nebulosas, mas uma verdade se impunha. Não condene o que não entende. Seu coração disparou. O medo e a curiosidade lutavam entre si, enquanto memórias de sua infância regressem, trazendo com elas o peso de mortes prematuras de familiares. Naquela noite, seus sonhos foram visitados por visões distorcidas. Rostos do passado, os olhos vazios de um avô que lhe contava histórias de males que habitavam a floresta, elogios de heróis que, em seu orgulho, caíram. Ele falava de uma entidade, um espírito vingativo que levava aqueles que desprezavam as advertências ancestrais. E assim a linha tênue entre loucura e realidade começou a se desfazer. Os dias seguintes foram marcados por uma estranha agitação. Os habitantes da vila começaram a desaparecer, levando Mariana a investigar. Na penumbra, ela encontrou uma urna esquecida sob raízes expostas, repleta de ossos e relíquias dos que foram silenciados. E ao tocar a urna, uma onda de sentimentos a três como um vírus. Culpa, medo e um desejo de redenção. Um eco de lembranças reluzentes passou por sua mente. Sabendo que deveria confrontar suas próprias fraquezas, decidiu procurar os sábios da vila. Velhos conhecidos alertaram sobre os erros de um passado que ainda pesava sob seus ombros. A bravura sem discernimento é apenas vaidade, minha filha. Uma voz sussurrou ao fundo. A questão pairava no ar. O que seria necessário para a salvação? Onde estava a linha que separava a redenção do abismo? A noite caiu novamente, e os ventos agitaram a floresta como dedos de um espírito. Com coragem, mas não sem medo, Mariana se dirigiu àquela antiga sepultura da floresta. Com um feitiço ancestral, aprendido em meio às suas dúvidas, ela convocou a entidade, uma sombra que a observava dos recessos mais sombrios das arbóreas. Você que vagou entre os vivos e os mortos, escute-me, ela bradou, o eco retumbando entre as árvores. O ar ficou elétrico. A figura apareceu, um espectro envolto em escuridão. Você busca a paz entre o que foi perdido? Sua voz vibrava como vento cortante. Você é responsável pelos que pereceram. O que você oferece para apaziguar as almas inquietas? Mariana, tomada de um impulso, reconheceu seu orgulho e erros. Clamou por perdão, oferecendo sua própria vida para libertar aqueles que se enredaram na tristeza da perda. Mas a entidade riu, um som que fez as folhas tremerem. A verdadeira paz não se compra com o sacrifício, mas sim com a verdade. Num instante aterrorizante, um brilho repentino iluminou a floresta. Uma visão da sua história se desnudou, mostrando os egos e os desprezos que perpetuaram a dor.
Com o último resquício de coragem, ela sussurrou: "Eu me redimirei pelos meus atos." E assim, o fantasma reuniu os desaparecidos, cujos rostos, agora serenos, surgiram para confrontar Mariana. A liberdade não veio facilmente, mas a questão permaneceu: o que ela estava disposta a sacrificar para mudar o curso dos seus próprios erros. Quando a névoa se dissipou e o canto dos pássaros recomeçou ao amanhecer, os habitantes da vila despertaram sem lembrar dos horrores da noite anterior. Contudo, Mariana conhecia a verdade sobre o custo da redenção e a fina linha entre a vida e a morte. Em seus olhos havia um novo brilho, mas também uma sombra de inquietação, um lembrete de que o passado nunca é completamente apagado. E assim, nas noites escuras, os sussurros ainda podiam ser ouvidos, como uma advertência para aqueles que se atreviam a confiar demais na própria bravura.